Uma vez, nossa sexta aula do nosso curso de AutoCAD básico, né? Algumas noções aí de algumas funções, de alguns comandos, né? Que são possíveis trabalhar com o AutoCAD. No nosso caso aqui, a ideia é passar o início aí do desenho e com o desenvolvimento aí das próximas aulas aí aprofundando aí o grau de dificuldade, né, com relação aí à utilização dos comandos, né, deixando as peças cada vez aí mais precisas, com mais exatidão aí no que diz respeito aí a conceitos de desenho. Então vamos lá. Bom, nós estamos aqui utilizando aquele nosso arquivo tradicional que nós já utilizamos, né? Então, lembrando mais uma vez aqui que eu já tenho pré-configurado, né, todas as camadas, né, os nossos layers, né, para poder desenvolver o nosso desenho. Então, nós vamos começar aqui com a linha de centro. Vou utilizar aqui o comando linha. Lembrando mais uma vez, ó, que na parte de baixo, aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho o Object Snap. Então, eu posso habilitar algumas relações que existem entre as linhas e as suas funções, né? Como, por exemplo, aqui, ó, o quadrante dentro de um círculo, o centro, né, de uma circunferência. Aqui eu tenho a questão de perpendicularidade entre linhas, tangente, paralelismo. Tá? Então, tem algumas funções aqui que nos ajudam muito. No caso, eu estou utilizando aqui o midpoint. Eu vou configurar aqui, ó, pegando exatamente aqui, ó, na área de desenho nossa. Eu vou colocar aqui a nossa linha de centro, vou digitar Enter para sair do comando. Então, eu criei essa linha, traço ponto aqui, que é a nossa linha de centro. E vou também criar, utilizando a metade aqui do espaço, ó, desta linha, tá? Em relação a essa aqui, ó. Vocês vejam que a parte de cima está desproporcional. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que divide a área do desenho, aqui, ó, utilizando a função orto aqui, ó, tá aqui embaixo, que pode ser ativada também pela tecla F8. Vou criar aqui, ó, uma linha. Essa linha aqui vai ser nossa linha de referência aqui, ó, para começar a nossa peça. Então, eu quero posicionar a peça exatamente no meio. E qual será a nossa peça modelo? A nossa peça modelo será essa. Então, eu vou utilizar como início essa circunferência aqui, ó, com diâmetro de 8. Tá vendo aqui, ó? E já vou marcar uma outra que nós vamos usar, que possui um raio. Deixa eu só puxar um pouquinho de desenho, ó, um raio de 8 também. Então, eu tenho um diâmetro de 8 e raio de 8. Então, vamos lá, ó. Então, agora eu vou trocar aqui, ó, para linha de contorno, comando círculo. Veja que eu tenho duas opções. Círculo, utilizando a função com raio. Então, eu vou utilizar aqui, ó. Vou colocar na intersecção das linhas aqui, ó. Tá? Vou digitar o valor do raio, que no caso é 8, e dou Enter. Pronto. Criei uma circunferência com raio 8. Eu tenho também a opção de utilizar o comando círculo com a função diâmetro. Então, nesse caso, ó, eu vou também posicionar aqui, ó, e vou digitar o mesmo valor, 8. Mas, nesse caso, não é 8 em relação ao raio, e sim 8 em relação ao diâmetro. Olha lá, tá vendo? Ele fica diferente, ó. Tá? Então, vamos rever nossa peça modelo, ó. Eu tenho um diâmetro de 8 e tenho um raio de 8, tá? Então, se vocês observarem, ó, vou trocar aqui, ó, para a camada de cota. Venho aqui, ó, vou colocar aqui, ó, raio. Olha lá, raio de 8. E agora eu vou pegar para poder marcar aqui, ó, o diâmetro de 8, tá vendo? Ó? Então, essas são as diferenças entre você trabalhar com a função de raio ou a função de diâmetro. Bom, voltando aqui para a nossa peça, linha de contorno, dando sequência no nosso desenho. Essa peça, ela possui, em relação ao centro aqui, ó, tá? Eu vou criar aqui uma função offset para determinar essa linha aqui, ó, que ela está distante 25, tá?
essa daqui, ó. E também, ao mesmo tempo, eu já vou criar uma que esteja distante 5, porque eu vou criar essa parte de baixo aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Então, linha contorno, opção offset, vou digitar o valor 25, Enter. Seleciono a minha linha de referência, clico para a parte de cima e clico novamente com o botão esquerdo. Agora eu dou Enter, vou sair do comando, dou Enter novamente, voltei no comando que eu estava utilizando, que é o comando offset. Só que agora eu vou utilizar com uma distância de 5. Então eu digito 5, dou Enter, veja que o cursor ele se tornou um quadrado, clico na minha linha de referência e posiciono para a parte de baixo. Pronto. Dou Enter, saio do comando. Ao clicar nas linhas, ó, e selecionar a opção contorno, eu altero o layer que está sendo feita essa linha, ó. Então, vou dar Enter agora, ó. Veja que agora aquela linha que eu usei de centro, que já estava pronta, agora ela passou para uma outra camada. Ela se tornou uma linha contínua na camada, né, no layer de contorno. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Essa peça possui largura de 30. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar um offset, 15 para cada lado. Então, de novo, ó, offset, digito 15, dou Enter, seleciono a minha linha de centro, coloco para o lado esquerdo, seleciono novamente, coloco para o lado direito e clico. Dou Enter, saio do comando. Agora, ó, eu já posso ir limpando o meu desenho. Então, tem coisas aqui que já não me interessam mais. Então, por exemplo, utilizando a função trim, ó, eu posso cortar isso aqui, corto essa, corto aqui de baixo, ó. São coisas que já não me têm mais funcionalidade, ó. Inclusive essas aqui, ó. Posso selecionar dessa forma, ó, tá? Eu cliquei na parte de cima e aonde o cursor passar, se eu clicar, ele vai apagar, ó. De novo, ó, clico aqui na parte de cima e aonde ele tocar, ó, ele vai entender que tem que apagar. Dou Enter para sair do comando, clico nas duas linhas aqui, ó, e altero a camada para camada de contorno. Dou Enter para confirmar. Vejo que a minha peça aqui, ó, na parte de baixo, deixa eu dar um zoom, ó, tem algumas coisas que eu já posso tirando, ó, porque se eu olhar para a minha peça, ó, essa parte de baixo, ó, da minha circunferência, ela não é mais necessária. Então, eu posso já também, ó, ir apagando aquilo que não me é mais necessário, ó. Eu já vou limpando. Eu oriento que todo mundo faça isso, porque quando tem muita informação no desenho, vai ficando complicado de você entender o que está acontecendo. Então, a gente vai fazendo essa limpeza aqui, tá bom? Vou Enter novamente para sair do comando. Vou tirar as cotas por enquanto, pessoal. Isso, para ficar mais limpo o nosso desenho, tá bom? Bom, agora é o seguinte, ó, para essa peça, pessoal, veja que eu tenho uma figura aqui, ó, que possui na parte de baixo, eu possuo um ponto aqui, ó, que tem 15 de distância, então daria um offset de 7,5 e na parte de cima eu tenho uma distância de 10, tá? Então vamos criar esse rabo de andorinha aqui, ó. Mesma coisa, ó, função offset, digito 7,5, dou Enter. Clico para o lado direito, clico para o lado esquerdo. Dou Enter novamente, saio do comando, dou Enter, volto no comando. E agora eu digito o valor de 5. Dou Enter. Clico para o lado esquerdo, clico para o lado direito. O que eu criei aqui? Eu criei algumas referências, tá? Então, entre as minhas linhas aqui, ó, eu já posso pegar o comando trim, apagar essa parte aqui e essa parte, ó, porque é a parte de cima do rabo de andorinha. Dou Enter. Vou pegar a função offset, ó. Por que eu vou pegar a função offset? Opa, desculpa, voltando. Porque aqui, ó, eu vou criar a profundidade e ela tem uma distância de 5. Então, vamos lá, ó. Offset 5, Enter. Clico aqui, ó, e ponho para o lado de baixo, tá? Posso fazer a mesma coisa do outro lado? Posso também. Pronto, dou Enter. E agora, com o comando de linha,
eu vou unir essas duas pontas aqui, ó. Ó, veja que o relacionamento que ele tá pegando aqui, ó, tá vendo que algumas vezes a gente tem que organizar aqui, ó, nosso relacionamento, ó. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Deixa eu pegar a intersecção aqui, ó. Olha lá. Agora facilita para criar minha linha. Deixa eu tirar esse orto aqui também, ó. Dou Enter, Enter novamente, clico aqui, ó. Bom, vamos lá, fazendo limpeza com o trim, ó. Que também não interessa. Agora eu preciso fazer o que, pessoal? Eu preciso criar essa linha de baixo aqui, ó. Mas vejam só, se eu pegar essa linha aqui, ó, e simplesmente esticar ela, eu vou ter duas linhas aqui, ó. Eu vou fazer para vocês verem, ó. Vou dar Enter para sair do comando. Vou aqui do lado, ó, e vou pegar a função estender, ó. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Eu estou prolongando a linha, ó. Então, visualmente olhando, ó, eu tenho uma linha só, certo? Só que, ó, não ficou uma coisa muito boa, ó. Tá vendo? Eu tenho dois segmentos de linha aqui, ó. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó, função trim, ó. Ó, tá vendo, ó? Eu tenho dois segmentos de linha. Se eu clicar na linha agora, ó, tá vendo? Isso não é interessante, ó. Eu preciso ter uma linha única. Então, aí sim, ó, com a função estender, ó, eu venho aqui, ó. Deixa eu dar um Enter aqui, pegar estender. Olha lá. Agora, ó, se eu selecionar a linha, ó, veja que eu tenho uma linha única. Antes eu tinha um segmentos de linhas unidos. Essas linhas que eu criei aqui, ó, posso apagar elas, ó, porque eu só usei elas para servir como referência para o nosso desenho. Oh, acabou apagando. Vamos fazer de novo, ó. Comando linha. Agora eu vou esticar uma linha aqui, pronto. Nossa peça está quase terminando. O que nós precisamos fazer agora? O comando fillet, que é esse comando que vai criar esses dois raios aqui, ó, com raio de 2, ó. Então vamos lá, ó. Vem aqui, ó. Abaixo da onde está aqui, ó, o trim, o extend, eu tenho o comando fillet e o comando chamfer. Então vou usar o comando fillet agora. Eu vou usar a opção raio, então eu vou colocar o tamanho, né, do raio que eu estou usando, que no caso é 2, dou Enter. E aí é simples, ó, clico nessa linha, clico na linha de baixo. Dou Enter novamente, ele, como é o mesmo valor, ó, ele já entende que é a mesma função. Ó. Dou Enter, saio do comando. E agora vamos fazer a parte de baixo. Ó. Eu tenho um comando fillet aqui, ó. Desculpa, chamfer, que vai criar esse chanfro aqui, ó. E aí existe uma coisa importante, pessoal. Ó. Ele tem uma dimensão de 3 no eixo X e 2 no eixo Y, aqui, ó, na vertical. Tá? Então isso é importante, porque ó, o comando chamfer, ele vai pedir primeiro o seguinte, ó, a primeira informação que você vai colocar vai ser aqui, ó, você pode escolher aqui, ó, distância. A primeira vai ser em relação ao eixo X, então no caso é 3. Dá Enter e aí você vai colocar o valor do eixo Y, que no caso é 2. Dá Enter. E aí na hora que você escolher a linha, você vai escolher primeiro a do eixo X, depois do eixo Y. Dá Enter, ele vai entender que é a mesma medida que você vai usar. E novamente, ó, primeiro o eixo X, depois o eixo Y. Se você selecionar ao contrário, vai ficar diferente. Então, ó, vou fazer aqui só para mostrar errado. Ó. Escolhi essa primeiro e depois essa. Ó. Veja que o tamanho, ó, ele já ficou diferente em relação à imagem da esquerda. Tá vendo? Então é importante, sempre você escolhe primeira informação a do eixo X, depois a do eixo Y. Tá, lá de novo, ó. Comando chanfre aqui, depois aqui, ó. Aí sim. Quer ver, ó? Vamos só confirmar aqui, ó. Cota, dimensão linear, ó. Ó lá. 2 na vertical e 3 na horizontal. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Essa aí é a nossa peça modelo de hoje.
Espero que tenham gostado aí e até a nossa próxima aula.